Ei, pessoal, boa tarde. Começando mais uma live. Eita, esqueci aqui o meu fone. Como é que vocês estão? Tudo bem? Todos aí de quarentena e no frio? Não, tem muita gente já trabalhando. Conta pra mim. Quem pode, fica em casa, né? Eu, como sou professora, palestrante, aí não pode ter evento agora, né? E criadora de conteúdo, tô preparando um monte de aula e criando um monte de conteúdo para vocês. Ah, e tô cuidando também dos projetos da construtora bem à distância. Olá, Renan! Quanto tempo, meu querido! Manda notícias para a professora, viu? Muito feliz de te ver aqui. Gente, eu amo quando eu recebo meus alunos aqui. Fica com a gente. Hoje a gente vai falar sobre ensino digital, né? Esse ensino que chegou para ficar, essa tendência que não é mais tendência, não é verdade? E o que muda para vocês, né? Como alunos, para nós, porque eu tenho aprendido coisa pra dedéu também. É claro que aqui é um espaço que a gente fala mais de construção. Eu tô falando e olhando aqui para quem tá entrando. Minha convidada acabou de chegar, então por isso que eu não tô olhando para vocês aí. Já vou te chamar já aqui, Aline. Seja muito bem-vinda. Pessoal, então o nosso assunto de hoje é exatamente esse ensino digital e o que está mudando dentro da gente, no nosso perfil. E para isso a gente tem a doutora querida que eu conheci aqui no Instagram. Inclusive, Instagram é para isso também, né, gente? E eu não aguento esse Instagram. Toda vez que eu mexo na tela, sai o meu filtro que eu coloco. Pronto, botei o filtro de novo. É aí. Olá, querida! Ei, Isa, tudo bom? Tudo jóia, e você? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Animada para o nosso bate-papo? Claro, Que espero bom. poder colaborar aí com todo mundo que estiver assistindo a gente. Já tá colaborando. E aí eu queria que você se apresentasse para o meu pessoal que está aqui. A galera tá chegando, o Instagram tá chamando, mas já tem bastante gente na sala. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é você? Então, Isa, meu nome é Aline Gouveia Leite, né? Eu sou arquiteta formada na Federal de Juiz de Fora. E assim, na área acadêmica, eu segui fazendo 3 especializações, onde eu me foquei em uma com maior foco, que é a de iluminação, que é com que eu trabalho hoje. Mas eu sempre gostei da área acadêmica. Então, eu fiz um mestrado na UFMG, doutorado na USP, e agora eu estou fazendo pós-doutorado na Federal de Juiz de Fora de novo. E Bacana. durante a vida, além dos projetos, eu me formei, tive a oportunidade de ser monitora na UFMG, na época do mestrado, Uhum. depois professora, coordenadora de curso numa instituição que se chama Unipar, que todo mundo conhece, mas na verdade hoje ela é UNA. Em Bom Uhum. Despacho, eu era coordenadora de curso lá, e voltando para Juiz de Fora, eu. Essa internet mata a gente. Não sei se vocês estão me vendo, se foi eu que travei, se foi a Aline, mas ninguém se mexe, ninguém sai da sala, que já já esse trem volta. Ah, voltou. Também fico, não sei, bora pra frente. Pode continuar a falar. Ai, meu Deus, será que ela travou de novo? Travou de novo, travou de novo. Fala pra gente, quem que tá travando? É a Aline ou é a professora aqui? Qual das duas? Só pra eu saber. Senão eu fico aqui falando sozinha. Eu fico com medo. Será que eu tô falando sozinha? Ou às vezes eu faço alguma besteira aqui. Falei, ai, Jesus, o povo tá me vendo. E tem. Já vai voltar. E... Ela que foi, né? Ela já vai voltar. Então, ela já passou já o currículo dela pra gente. E ela, quem me conhece sabe que eu sou boba assim mesmo, tá? Ela vai falar pra gente hoje. A gente estava conversando antes, eu sempre bato um papo antes com os convidados, né? E ela estava contando que o perfil do aluno, ele muda para fazer esse ensino digital. E hoje eu me coloquei no papel de aluna, né?
Eu não tenho traquejo com rede social, não conhecia muito o que fazer, não sabia muito o que fazer com rede social. E aí eu tenho estudado muito isso, a parte de marketing, a parte de rede social. Então eu tenho me colocado como aluna e eu vejo como é difícil seguir lá as regrinhas do estudar, fazer as atividades, ter a estrutura para poder absorver esse conteúdo. E aí ela vai falar um pouquinho para a gente, espero que ela apareça logo. E aí ela vai falar um pouquinho para a gente exatamente disso, porque ela é coordenadora de um curso, de curso digital, né, de curso à distância. E por conta disso, ela vai trazer essa experiência. Oi, Alan! Boa tarde, querido, tudo bem? Alan também é um ex-aluno e está sempre por aqui, né, Alan? Muito, muito obrigada pela sua presença. Alan é um engenheiro civil também, ele é do Rio de Janeiro. O Renan, que está aqui com a gente também, que é ex-aluno. Você mora onde, Renan? É em Santa Rita, não é? É estado do Rio ainda? Eu bem não sei. E eu queria saber se tiver mais algum aluno ou ex-aluno, se identifiquem por aqui. E vocês, nesse início de carreira... Obrigada, Alain. Tá falando que ama as minhas lives. Agora, eu vou considerar a verdade, né? Porque não tem mais nota, não é mais aluno de verdade. Então, isso eu fico... Brincadeira. Você sempre foi muito sincero comigo, sempre me ajudou muito também. Tenho muito a agradecer a você por tudo, viu? Mas aí o que eu ia dizendo é o seguinte, eu queria que vocês colocassem aqui qual é a dúvida de vocês e a angústia, na verdade, a Aline voltou. A angústia que vocês têm para esse ensino digital. O que vocês têm mais dificuldade? Ou o que vocês têm mais... Aí, voltamos. Voltei agora. Estava pedindo Vamos aqui ver para o se não pessoal dá problema. listar para a gente o que eles têm de dificuldade e de dúvida, de angústia, porque eu, particularmente, fico muito angustiada com um monte de coisa, porque eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo tanto a parte de rede, marketing, essa parte digital, né, que eu não conhecia, não sabia, não tinha muito conhecimento, continuo sem saber muito. E também a parte de dar aula, né? Essas plataformas novas que eu preciso aprender para dar aula. Porque lá na UF a gente não é aula oficial, mas são atividades complementares que a gente tem feito, né? Não é o semestre oficialmente não começou, mas a gente tem montado projetos de ensino mesmo, tanto de extensão quanto de ensino, para eles tudo à distância. Então, assim, os meus, quando eu faço aqui no YouTube, que agora eu comecei a chamar os alunos da UF para cá, para o Instagram também, e principalmente para o YouTube, para os cursos já que eu tenho, que eu tô montando, né? E eles relatam muito a dificuldade. Não é só a dificuldade da internet, de entrar na internet, mas de mexer em plataforma, né? Então, pelo Instagram, eles sempre têm mais facilidade. O pessoal da Ova Sonex está aqui, que é uma marca muito querida da Saint-Gobain. Eles juntos com a Quartzolite, que todo mundo conhece e sabe que eu sou Com parceira. certeza. A Ova, ela vem trazer a parte de acústica, né? Então, eu sonho em dar aula num ambiente feito por eles, né? Com o material deles. Um dia, a Com universidade certeza. pública vai poder fazer isso, porque os produtos são excelentes e o retorno de bem-estar é muito importante. Mas me fala, Aline, por onde que a gente vai começar a falar desse ensino digital? Então, a gente estava conversando, né, sobre a questão do aluno. Eu, por Uhum. exemplo, o desafio que a gente enfrenta hoje, não só eu, né, todo mundo que está nessa situação, é Uhum. o ensino presencial que teve que, no susto, ir para o ensino online, o EAD. Porque o que acontece? Na verdade, a gente tem 4 tipos de ensino, né? Ah, É o presencial, tradicional, que todo mundo já conhece. conhece, O, o online é um ensino literalmente online, mas ao vivo. Como a gente está aqui Ah, agora, tá, né? Então entendi. você não Que tem tem a aquela interação. gravação, Ah. exatamente. Então você tem que estar naquele horário, que é o que eu tenho visto muitas faculdades fazerem, O meu né? filho de Para 10 manter anos o está ritmo fazendo dos assim. alunos. É, as A... escolas e faculdades.
porque aí mantém o ritmo, não muda nada, quer dizer, não muda entre aspas, É, mas o horário da aula para os alunos acaba e para os mantendo. professores fica Uhum. mantendo mesmo. Tem o ensino à distância, que Aham, tradicionalmente é aquele gravado, que todo mundo acessa a hora que pode, tudo. aham. E tem a educação híbrida, que na verdade ela mistura um pouco disso tudo, de acordo com o Hum. curso, de acordo com a Com as disponibilidade necessidades. com as necessidades do aluno e com a disponibilidade da empresa, né, da Ah, entendi. faculdade. Aham, aham. Então, mas que é o que a gente tem estudado aí, que é o Que de ideal. repente é o Mas é, ideal. Ah. é, mas é muito difícil para cada aluno, porque quando o aluno escolhe um curso presencial, ele quer ter ali o contato direto com o professor, ele quer conversar, ele quer pegar mesmo, sabe? Sentar na É essa carteira com gente troca. em volta. Eu, Essa particularmente, é o que eu prefiro para aprender. Se eu estivesse na posição dos meus alunos hoje, eu estaria em muito sofrimento, porque eu é aprendia em difícil. sala de aula mesmo, né? Assim, tenho amigos que não gostavam de ir em sala e falavam que preferiam, e a gente estava conversando isso esses dias, que preferiam estudar em casa. Eu sou da época quando eu fiz faculdade não existia YouTube. Se existia, eu não tinha nem conhecimento, mas eu acho que não existia, não. Vou fazer 20 Infelizmente na anos de minha época formado, também também não. não, né? Então, assim, eu até aprendo muita coisa no YouTube, mas como não tem muito É controle de diferente. qualidade, é diferente. Tem muita coisa boa, mas a maioria não é, né? Pronto, falei. É. Com certeza. Em toda a área de conhecimento, o conteúdo ele tem que ser filtrado, né? Tem que ver de Filtrado. onde Ai, que meu está Deus. vindo, quem que está oferecendo aquele conhecimento, né? Às Isso. vezes até consultar mais de uma fonte para determinado assunto, para ver se Aham. aquilo é verídico, se não é, Verídico. se realmente está acontecendo ou não. Aí, esses quatro tipos de ensino, né? Como é que está relacionado com o tipo do aluno? E aonde a gente pode atuar dentro da construção civil, né? Que é a nossa área, nossa praia, para melhorar isso. Que a gente está aqui para melhorar, né? Ai, travou de novo. Ah, não. Né? Então, o aluno da presencial é o que todo mundo conhece, tem contato até pelas relações sociais que a Tá, gente tem, né? tá, tá. O online, ele se adapta ao modelo do presencial, de uma certa forma, mas por outro lado, ele também fica mais à vontade, porque ele pode fazer aquilo em casa e continuar tendo a interação com colegas e com o professor. Tá. Do ensino à distância é que realmente é uma situação mais distante, né? O aluno É assiste o mais vídeo a hora que frio. ele Eu é acho que é mais mais frio, frio. é Uhum. mais frio. Eu vejo isso com o É, meu adolescente em casa. Ele vai fazer ENEM esse ano. E aí ele tem ó, aula ao vivo e aula gravada. Aí quando é aula gravada, ele mesmo já fala, mas é aula gravada, eu posso ver a hora que eu quiser. Ou seja, é, né? tem que ter muita disciplina. O aluno do ensino à distância, existe muito preconceito quanto a curso à distância, mas na verdade o aluno ele tem que ser muito disciplinado para conseguir fazer o curso, porque senão ele não faz. Agora, o interessante nessa pandemia toda Aham. é que se você comparar eu sou coordenadora de cursos de ensino à distância e Uhum. presencial, né? E se você aconteceu um fenômeno muito interessante. Hum. Os alunos da presencial, eu já identifiquei que seria uma dificuldade deles de se adaptar ao novo Nova, formato. realidade. Né? Alguns gostaram, outros não, mas não é uma escolha. E é o que é Não. mais difícil. Não foi escolha deles. Né? É. Eles procuraram um ensino presencial, então ter que ir para o online, ter que ir para o EAD é um pouco mais complicado. Aham. Agora, nessa conjuntura de pandemia, que os alunos, na verdade, estão trancados em casa, né? Todo mundo Uhum. está mais restrito, não tem aquela vida social. Os alunos do ensino à distância vêm procurando interação online. Então, ontem mesmo eu dei uma aula para Hum. eles, ao Ah, vivo, interessante. naquele aplicativo, no Zoom, um bate-papo, e tive uma presença muito Muito grande na legal. sala.
Muito legal. E o comentário foi exatamente esse, porque o ensino à distância para eles tinha um lugar e uma hora, que era do cotidiano de cada um. Agora Agora tá não, tá todo todo mundo mundo em casa com ao filho, mesmo tempo. trabalhando, Aham. é tudo ao mesmo tempo, Isso, né? isso é Então, muito assim, interessante. aí eles falam que eles sentem falta do ensino presencial, né? Houve Ah, uma inversão aí da interessante. situação. Eu tô sentindo falta de ir trabalhar, porque eu tô doida para sair de casa. Entende? Eu Então, assim, as concordo, eu já estou pessoas. 70 dias fechada em casa. Eu, assim, confesso que tem alguns dias que eu tenho saído com extremo cuidado, mas eu fiquei mais de 40 dias sem sair de casa mesmo, né? Enfim, É. agora me fala o seguinte: como é que a gente pega esses tipos de estudo, de como aprender, né, à distância, junto com um monte de gente que pensa, que sente diferente, para passar um conteúdo, por exemplo, dentro da engenharia, eu tenho visto muita galera da arquitetura, assim, os cursos de arquitetura mostram tantos os profissionais recém-formados, os já tarimbados, eles já têm uma presença digital mais forte, usam o Instagram, por exemplo, como uma grande vitrine para os seus trabalhos e comercializam Exato. serviços no Instagram. Agora, já a galera da engenharia é muito tímida, não que a gente seja tímido, mas é muito tímida dessa parte. Você identifica alguma. A gente não combinou nada disso, tá, gente? Então, se você não souber, também é só falar que não sabe. Você identifica alguma diferença para justificar isso? Ou você visualiza uma coisa diferente do que eu estou falando? Não, eu acho que o perfil do aluno de engenharia e de arquitetura, ele é Aham. diferente. O engenheiro, ele é mais exato mesmo, né? Uhum. A arquitetura, ela já lida um pouco ali na área de ciências sociais. Da Então, arte, só né? isso da arte. Então, só isso já dá uma diferença do perfil dele para onde ele vai, De diferença de né? Do que ele vai habilidade se mesmo? adaptar. Exatamente. Tá, Diferença de habilidade. Porque tá. o aluno da engenharia, ele está acostumado a sentar ali, fazer o Preto no cálculo, ir no branco e acabou. computador, e a edificação está saindo. A arquitetura, não, a gente tem que ser mais criativo, a gente tem que se reinventar mais. Entendi. Né? Então, acho que é muito do perfil do aluno, que é o que a gente está falando. E na Entendi. hora da escolha do curso, esse perfil é muito Mais claro, né? claro, entendi, entendi. E mais o que você tem para falar para gente de ensino digital? Então, o que eu estava falando, que eu acho o ensino híbrido ideal, é por isso. Ah, sim. Hoje a gente tem muita tecnologia para Uhum, trabalhar. A gente uhum. tem Instagram, a gente tem aula online, mas aí vem aquelas perguntas: e a medicina? O aluno vai fazer só aula online? Não Ou tem mesmo como. na arquitetura, na engenharia, como Não é que dá vai para fazer fazer, só né? online? É. Só Exatamente. online não dá. Pois é. Então, o que as pessoas estão estudando, né, é fazer um ensino híbrido, porque você pode aproveitar toda a tecnologia que você tem disponível, no caso da arquitetura, quantos softwares, cada um tem um caminho para desenvolver isso, sem ter que ir Tá. lá na faculdade, por exemplo, na disciplina de projeto, Uhum. 2, 3 vezes por semana, para ficar 20 minutos com o professor no Não, máximo. é mais ou menos isso. E ainda tem que ficar imprimindo aquelas pranchas todas e gera um resíduo Exato. absurdo. Né? Né, Então, assim, hoje, até. na verdade, já não tem mais isso. Né? Na minha época, a gente que Aham. tinha em cada aula imprimia aquela quantidade de Agora papel. muda, agora mudou. Hoje os meninos levam um computador. Levo. Aham. Então, eu lembro quando eu fiz o mestrado, que assim, de um dia, de uma aula para outra, os alunos apareciam com 3D totalmente diferente. Falei, nossa, eu levava 10 dias para fazer minha Mais ou perspectiva no menos. 3D, né? É. Então, assim, o que a gente tem de recurso é muita coisa. O próprio celular, né? A gente grava as aulas, às vezes, a gente vai para o campo mesmo, vai para a obra, para mostrar como é um acabamento, como é uma estrutura, como é uma instalação. E Aham. ali, com aquele vídeo mesmo, a gente já coloca na Consegue. plataforma e disponibiliza para o aluno, porque a Pra... qualidade do vídeo já é muito grande. Então, você Aham. consegue fazer isso no ensino presencial, no ensino à distância, fazer esse Entendi. tipo de gravação, disponibilizar, e ao mesmo tempo
você tem diversas disciplinas que dependem do aluno. É o que a gente fala, ninguém ensina ninguém, o aluno que aprende. Então fica o É, professor lá na frente, por exemplo, falando sobre história e tudo, quando hoje a gente já, quer dizer, já são antigas as metodologias ativas que existem para aprendizado, né? E por que que a gente não leva isso para a sala de aula na faculdade? Fica naquele modelo mesmo de é, quadro e aluno. na verdade, assim, eu acho que esse momento é para reinventar, a gente vai voltar à nossa normalidade, ou próximo à nossa normalidade, de ter de novo a sala de aula e tal. Mas, por exemplo, lá na UF, nós temos 4 horas, eu dou de uma vez só 4 horas de aula, né? Então, eu vejo que não tinha necessidade de eu estar em sala de aula por 4 horas seguidas, Exato. porque os alunos não absorvem tudo, eu já no final já não falo, sabe, nada, uma coisa com a outra, já tô com a garganta doendo, já tô cansada, né? A vista da minha sala é linda, né? Então eu acabo me pegando olhando lá para a Baía de Guanabara e aí a gente perde 1 hora, né? O aluno em É casa verdade. assistindo 1 hora de vídeo, por exemplo, gravado e É tal, muito diferente. seria muito diferente. Então eu acho que isso seria bem enriquecedor. Eu dou aula de materiais de construção e dou aula de instalações prediais. A parte de instalações prediais tem a parte de projeto também, e que agora as novas tecnologias isso favorece, né? Nossa, Se fosse na minha época, por exemplo, eu sou da época que se desenhava a nanquim. E aí, então, eu não tinha prancheta em casa. Na verdade, tinha na casa da minha tia, mas na minha casa não tinha. E como é que fazia? Se para aprender, aquele negócio tinha aranha, lembra daquele negócio? E eu nossa. cagava tudo, lembrecava tudo, porque eu sou canhote, isso aqui ficava tudo sujo, era uma droga. Imagina hoje. Hoje eles não têm essa limitação, mas por outro lado, se tem essa facilidade, mas também vem uma enxurrada de informação, né? E se Mas a assim, gente conseguir trabalhar isso, eu acho que isso favorece. Eu queria porque saber das na pessoas aula que em estão vídeo, aí. por exemplo, na aula em vídeo, por exemplo, você Aham. consegue gravar em 1 hora, é, 3 horas de aula presencial. E se o aluno tiver aquela dúvida assim, ou se passar um Hum, passarinho e ele se distrair, já ele já era. volta ali. Mas Na, olha, na presencial já era. Mas é, no ensino à distância ele pode voltar ao vídeo. olha, a B Costa falou exatamente isso aqui. Ó. Parece que você até leu, mas eu vi que você não leu. Exatamente. Ó, Não, não uma li, coisa tô vendo agora. Uma coisa que eu acho legal do vídeo gravado é que o aluno tem a possibilidade de voltar várias vezes em determinada parte se não entendeu alguma coisa que o professor falou. Porque geralmente, inclusive as aulas gravadas, elas são menores, tendem a ser menores do que São. as aulas presenciais. Exatamente porque a gente vai ali, papum, falando todos os assuntos, a gente consegue até editar. No meu caso, eu prefiro editar para poder diminuir, né, isso, e o aluno consegue. Meu filho hoje me confidenciou uma coisa, ele estava assistindo a aula de filosofia, odeia. E meu marido é psicólogo, né, então da área humana, e eu da engenharia, meu filho puxou mais para mim, porque eu também não gostava, não. Aí eu falei, filho, você então tá assistindo a aula apertando lá aquele acelerado. Ele, mãe, bota no 2 para ir bem acelerado, porque o professor fala muito devagar. É. Eu falei, ah, gente, Mas, por até exemplo, isso numa eles aula de têm a cálculo, possibilidade de escolher. A aula de cálculo ia mas ser uma aula de cálculo, 0,5, né? Para fazer bem devagar para poder entender tudo. mas é uma possibilidade. A gente sabe, né? Na engenharia é a disciplina que o pessoal mais tem pavor. De Física repente, se também. aquela física também. É. E de repente, se ele tem aquela aula gravada, ele às vezes não entendeu no professor e ali ele não está interessado em perguntar porque já Ou quer tem ver outra coisa, vergonha. quer ir embora, ou tem vergonha, é tímido para perguntar, pergunta uma vez, pergunta a segunda, mas a terceira ele já não vai perguntar mais, porque vai É. ficar com vergonha dos Eu colegas. perguntava, tá, gente? Eu era E chata a da aula sala de aula. gravada, e a aula gravada ele pode ver ali 30 vezes até ele realmente Não tem limite. entender O aquilo. que que é? É, Exatamente. é. Muito, Exatamente. muito, muito bom. Eu acho que a construção, né, ela só tende a ganhar com isso, né? Eu tenho visto Com muitas certeza. postagens, eu tenho visto muitas postagens de forma negativa.
Mas assim, eu queria dizer aqui o seguinte, que, a gente não escolheu esse momento que a gente está vivendo, né? Então a gente está se Com reinventando, e eu certeza. acho que tem que se reinventar mesmo. Todo mundo está Né, se adaptando. ciclos, eu acredito nos ciclos, né? Tanto para a indústria quanto para a parte de educação. Então eu vejo o copo sempre meio cheio. Na verdade, eu até repostei, né? Uma publicação que eu vi que falava assim. O pessimista vê o copo meio vazio, o otimista vê o copo meio cheio, mas o engenheiro vê o copo duas vezes maior do que o necessário, né? Então, a gente tem que ver dessa maneira e trazer as soluções, não ficar falando dos problemas e ficar trazendo essa parte Exatamente. pessimista. E aí eu vi Eu já uma. estou tendo uma outra experiência nesse Ah, sentido, desculpa te não, interromper, pode falar. mas os alunos trazem muita Aham. experiência deles, porque já são profissionais que estão no mercado de trabalho, né? Sim, você E aí trabalha com eles pós. falam, o Aham. cliente liga menos, né? Uma reunião com o cliente que demorava 3 horas, leva meia hora. Então, eles Isso. estão sentindo esse rendimento Ah, maior no trabalho. entendi, Né? Eles vão entendi. na obra, não tem 10 pessoas para perguntar para ele a mesma coisa. Entendi. Então, eles vão Isso, na obra, olha, vão com foco, isso é podem gravar para interessante. mostrar para o cliente está protegido em Isso a casa. gente vai levar para a vida toda. Não é É só nesse verdade, momento. Essa mudança, ela vai ficar. Para que vai voltar o que não era legal, né? Agora, exatamente. A gente vai começar um novo. um novo. Agora, voltando a falar, por exemplo, da universidade, né? Uma das minhas disciplinas é materiais de construção. A gente tem a disciplina de laboratório de materiais de construção. Eu estou preparando um curso para os meus alunos para mostrar alguns dos ensaios, mas sem eu ir na faculdade. Olha só que doideira. Então, eu vou falar a teoria dos ensaios. Então, essa vai ser a primeira parte, a teoria dos ensaios Uhum. de materiais de construção. A gente escolheu alguns ensaios para começar a falar, eu e uma outra professora da UF. Mas a gente já identificou que a gente consegue diminuir. Quando voltarem as aulas, a gente quer diminuir também a quantidade de alunos em sala. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manter essas aulas teóricas de informação do que é o ensaio, porque primeiro a gente chegava lá no laboratório, não ficava tudo em volta da onde vai fazer o ensaio. Aí E você às vezes nem fala, vê tudo. não vê, porque só vê aqueles que ficam na frente, fala do Exatamente. ensaio e aí um ou outro vai fazer o ensaio, né? Então a gente organizou, né, essa parte da teoria do ensaio. Eu vou colocar até disponível no meu canal do YouTube para todo mundo assistir, que eu sou a favor de democratizar essa informação. E Com certeza. depois, quando a gente estiver num segundo momento, podemos ir na universidade, aí a gente vai montar lá na universidade também para reproduzir esses ensaios. Estou até buscando, se alguém souber, me fala. Alguns ensaios, vídeos de ensaios bons, legais, que já existam na internet. Que deve ter, né? E para Tem, com certeza. a gente já passar para eles. Então, é uma adaptação, e não é uma adaptação só do aluno, e eles estão entendendo isso. Eu oriento também, né? Eu tenho orientação de TCC, que a gente chama, né? Que é o trabalho de conclusão de É. curso. Eu sempre orientei à distância, porque eu dou aula na UF de Niterói, e eu moro em Volta Redonda, né? Nossa. Então, eu sou professora 20 horas, eu não fico lá todos os dias também, ainda tem isso. Uhum. Então, eu já marco com eles em casa, no meu horário. Ó, pode mandar a mensagem a hora que for, do jeito que for, por e-mail, pelo WhatsApp. Todos os meus alunos têm meus contatos. Eu acho isso importante, mas respeito os É. colegas que pensam de forma diferente. E a gente. E eu combino com eles o seguinte: eu deixo meu celular no silencioso, porque eu não gosto do barulho do celular. É uma coisa minha. Então eu falo: olha, você está de madrugada, acordou, tá a fim de estudar e quer mandar mensagem para mim de dúvida, pode mandar, porque não vai me atrapalhar, não vai me incomodar. E na hora que eu acordar, eu já respondo, ou se eu também acordar e não responder, você espera, não se sinta aí preterido, mas a hora que eu puder eu respondo. E aí vou respondendo a Quando eu eles disponibilizei por o meu, o mensagem. diretor falou: você é maluca, você é coordenadora de curso de ensino à distância, vão ser não sei quantos E aí? alunos. Vai todo mundo saber seu número. Eu falei: que ótimo! Eles Eu, vão poder eu falar direto super comigo. eu super respeito e eles super me respeitam, sabe? Eu É, não tenho aquele nunca negócio. tive problema com um aluno que
manda mensagem sem limite, ou Aham, que manda com aham. conteúdo inapropriado. Nunca tive A problema. gente tem a opção de bloquear se acontecer alguma coisa. Eu nunca tive que Exatamente. fazer isso. E o que eu acho legal é que eles se sentem mais próximos. E eu acho que tem que se sentir próximo. Você falou, eu não lembro o que que você falou, que eu lembrei dos meus professores. Agora eu não lembro colocar dentro do contexto. Mas eu tive professores que foram referência para mim. Então, eu quero me tornar referência para os meus alunos. É o mínimo que eu posso Exatamente. devolver para o mundo, né? Para a sociedade, o que eu recebi. E uma das coisas hoje que a gente tem a favor é deixar esse canal aberto. Então, eles têm lá o meu WhatsApp, eles têm o YouTube, que conseguem falar comigo, e tem o Instagram, tem lá o direct, tem as postagens que são diárias É, os aqui, meus alunos também são né? assim. Eles têm Oi, acesso a Sandra! tudo. Beijo, Sandra! A Sandra é da Anicer, que é a Associação das Indústrias de Cerâmica Vermelha do Brasil, que fazem os Olha que blocos legal. cerâmicos, e ela está aqui nos prestigiando, adoro, uma querida. E também investe muito em informação de qualidade, em cursos para os ceramistas, né? No caso, eu acho que hoje, inclusive, é o dia do ceramista, se eu não me engano. É, É, não sei te falar isso, eu acho, não. Sandra, confirma aí para mim. Eu acho que eu vi alguma coisa hoje sobre isso. Mas, assim, só aproveitando o gancho dela, o que eu gosto de lembrar sempre é que alunos somos todos nós da sociedade. Às vezes tem aquele que está no banco da Sempre. universidade, mas tem, por exemplo, os ceramistas, né? Aí, ó, é sim, hoje é dia dos ceramistas. Então, tem os ceramistas, vamos dar o Parabéns exemplo aos deles, ceramistas. né? Parabéns a eles. Eles também precisam aprender. E às vezes estão dentro da indústria, às vezes estão longe de um. E não tem a estrutura. Então, o que se investe? Nos cursos à distância. Né? O Sebrae, a Exatamente. Firjan, eles têm muito esse papel e eu acho muito, muito importante a gente lembrar que não é só dentro do muro da universidade que está esse ensino, que está esse aluno que precisa se reinventar, que esse ensino precisa se reinventar, os professores também que têm suas limitações e precisam se reinventar. Lá na UF, no meu E o mundo está departamento, aí para ser explorado. no meu departamento, a maioria dos professores tem mais idade do que eu. Então, assim, eu fico pensando, se eu tenho dificuldade com a internet, com os programas, com o novo, com as coisas. Tenho, tá, gente? Tem muita limitação. Eles têm mais do que eu. É Imagina esses verdade. professores para se reinventar, a dificuldade deles. E eu tenho visto muitos alunos, estou tirando minha meia aqui que eu fiquei com calor. Peraí. Gente, é legal esse negócio de que vocês só estão me vendo aqui para cima, né? Para baixo a gente pode ficar de pijama, de meia. Adoro. Não tem problema. Não tem ninguém vendo. Mas é isso, essa reinvenção eu acho importante, sabe? Fala mais que eu te cortei. Hoje é para você falar. Não, então, o que eu acho legal do ensino à distância é exatamente isso. Uma outra possibilidade que costuma acontecer, às vezes você consegue uma visita numa empresa, Uhum. mas você não consegue para todos os alunos. Você Ah, consegue isso é colocar verdade. três. Então você vai, conversa, olha, eu entendo, não posso trazer alunos, né? É Aham, um isso é. espaço restrito e tudo. Posso filmar? E aí a Uhum. gente filma o trabalho, e aí quando a gente leva esse conteúdo para o aluno, É ele muito mais vê legal. realmente o que está acontecendo, Isso. né? Eu No tô com um ensino à projeto. distância, Deixa eu só te interromper, desculpa, já interrompendo, claro, né? Eu tô com um projeto de visitas online às fábricas. Eu tenho um curso que vai sair gratuito aqui na internet, mas lá no YouTube, de materiais de construção sustentáveis. E eu estou listando algumas empresas, alguns setores, e muito bom a Sandra estar aqui, porque eu também quero fazer com a cerâmica. Muita gente acha que cerâmica não é sustentável, e aí tem cerâmica sustentável sim, e isso é o meu papel de mostrar todos os materiais e fazer essa visita à fábrica à distância. Então, é um desafio que eu acho que alguns responsáveis pelas indústrias já estão aderindo, outras não, mas é. espera, então eu vou fazer. Então, depois eu te conto se isso vai dar certo. Mas eu tenho Ah, tenho pensado nisso. certeza que vai. Eu tenho É certeza que porque vai dar depende certo. As dos pessoas dois estão. lados, né?
Então, Mas assim, os empresários, eles têm interesse em divulgar o produto deles. isso! E os Então, é alunos têm interesse em importante conhecer em esses conhecer os produtos. produtos. Isso aí. Então, é Como é muito importante. feito, sabe? Como é feito, né? Eu Exatamente. fui numa Uma outra coisa fábrica, legal, eu fui em várias fábricas e cada uma eu fico igual eu tô na Disney, sabe? Igual se eu estivesse lá na Disney e fico doida, desesperada. Mas vai, fala, é, fala, fala, fala. então, uma outra coisa muito legal no ensino à distância é que, por exemplo, quando você está numa sala presencial, Uhum. você já tem as diferenças de perfil, as diferenças de realidade, já existe uma troca Fica de nítido. experiência ali. Uhum. Agora, imagina no ensino à distância. Ontem, na reunião que nós fizemos, tinha gente do Mato Grosso, de Minas, do Rio de Janeiro, do Sul. Hum. E aí, quando surgia algum assunto assim, não, mas aqui não é assim, aqui acontece de outra forma. Então, isso é muito legal. E tem alguns alunos que já começaram a desenvolver o TCC e eu que oriento, né? E Uhum. aí, de repente, 3 alunos escolheram ergonomia sobre pontos de vista totalmente Diferentes. Isso é muito diferentes, legal. né? E ali foi trocando informação, foi trocando Uhum. experiência, assim, o aprendizado cresce. Isso é muito Né? Eu não legal. sou a favor do ensino à distância, totalmente à distância, tanto que o curso que eu tenho à distância é na Cândido Mendes, Uhum. e lá a gente tem momentos de fórum, momentos de chat, e eu, por minha conta, tenho o grupo de WhatsApp, que eles Tá. podem Que discutir o diminui assunto que essa eles distância quiserem, e a diminui frieza. E muito. a frieza, né? Que eu acho que é Exatamente. isso que é o grande problema, eu acho. Que é essa Não frieza, é né? A só a frieza, às vezes o impessoalidade. aluno não consegue tirar uma dúvida simplesmente ouvindo o vídeo de novo. Entendi. Então é importante ele ter oportunidade de conversar com o Do professor, jeito de dele. perguntar ao professor, para o professor ter a Boa, oportunidade de boa essa explicar de uma colocação. outra Uma forma. outra forma. E a gente consegue. O bom Com professor consegue. certeza, Olha só, com certeza a consegue. Raimora, ou Raimora, agora eu não sei, me desculpa se eu estou falando errado, falou assim: uma coisa ruim do ensino à distância é a dificuldade de uma troca aluno versus professor. Ela falou antes de você falar. Mas alguns É, professores conseguem fazer essa troca mesmo assim. E eu acho isso muito importante para o aprendizado. Então, quer dizer, ela, eu acredito que seja aluna. E então ter essa visão dos dois lados é mega, é super, ultra importante. importante. É Muito legal, importante. muito Eu legal. acho que, assim, pós-pandemia, a gente vai cair no ensino híbrido, de Aham, alguma aham. forma, seja É, presencial, com a distância, com eu online, já vou como for. trabalhar, eu já Porque as vou trabalhar pessoas com vão isso. sentir a falta de lidar com alguém, então eu acho Isso que em algum momento esse contato vai ter que vai ter acontecer, que seja acontecer. online ou presencial. Tá. E, ao mesmo tempo, as pessoas tiveram que lidar com o ensino à distância. Então, eles tiveram que lidar com a aula gravada. O aluno ele tem que ser mais proativo no ensino à distância do que no ensino Sim. Isso é bom presencial, porque a gente consegue porque sugar mais desse aluno, buscar exatamente. mais. E o aluno aprende mais. Por Uhum. exemplo, é a sala de aula invertida, que é o que a gente está usando para os alunos da pós-presencial e que a gente está levando online. A gente distribui o material todo para ele estudar no final de semana, e aí Uhum. uma aula que duraria 10 horas, dura 4 horas, mas o Entendi. conteúdo é intensivo ali, porque o aluno Entendi. ele Porque já ele foi já pegou aquela preparado para a teoria. aula. Nem todo mundo Ele vai se já foi adaptar, porque a preparado. gente tem aquele que esquece, tem aquele. Mas aí esse cara, ele vai começar a ficar para trás Vai e ficar para aí vai querer trás. correr de uma outra forma. Ou então vai mudar, né? Ou então vai querer ir para outro lugar e Ou vai vai desistir. procurar outro lugar. É, E sempre vai ter opções. A sempre gente tem não vai opção. ter nunca um ensino. Agora o ensino a partir de agora vai ser dessa forma. Não. Tá, Sempre vai ter uma série de opções, porque a legal gente isso. tem uma série de perfis de aluno. Então não Tá. adianta a gente enquadrar como se fosse uma boiada e mandar todo mundo pelo Para o mesmo mesmo caminho. lugar, não, não é legal. Exatamente. Não, para Pra o mesmo gente. lugar a gente até pode, o caminho é que é Que é diferente. diferente. Entendi. É verdade, verdade. Agora, para a gente dar uma encerrada, que a gente já chegou nos 40 minutos, para a gente não ficar muito correndo, o que mais que a gente consegue. É, é,
a gente não, você no caso, para a gente correr para esse encerramento, assim, de falar que você acha que é importante? Olha, gente, a primeira coisa que eu destaco é uma coisa que a gente já falou, que é filtrar a informação. Ótimo. Isso é muito importante, né? A Uhum. gente vê agora nessa pandemia um bombeamento de lives. É. Então, existe aquele profissional excelente que está falando ali o 10% do conhecimento dele, que é muita coisa, já, então Uhum. vamos sugar nesse profissional. Uhum. E tem aquele profissional, ah não, tá todo mundo fazendo live, eu vou Ah, fazer vou também. fazer também. Mas tem E aquele aí profissional, desanda a falar um monte de coisa coisa que que não não era. é verdade. É. Agora tem Então uma eu oriento questão, sempre mais de uma fonte. mais de uma fonte. Nunca, A mesma fonte. nunca peguem um conhecimento de uma única fonte e Isso é tenham muito aquilo como importante. verdade. É o princípio da Peguem mais pesquisa, de uma né? A fonte. gente, eu gosto Exatamente. de acreditar que a gente ensina os alunos a pensar. E se a gente consegue ensinar eles a pensar, eles conseguem aprender tudo. Foi o que você falou, né? Que a Qualquer gente não coisa. ensina, então eles que Exatamente. aprendem. E é claro que eu E a acho gente que tem que tem, ensinar eles a né? buscarem o conhecimento. Entendi. Porque eu estou dando E um conhecimento. E a concordo. minha área, por exemplo, é iluminação. O que eu Aham. falo hoje, amanhã já está ultrapassado. Então, Tá. o aluno ele tem que ser Ah. capaz de procurar essa informação Não, atualizada, e ir para o identificar. mercado com essa atualização. Identificar no momento da história, porque tudo que a gente fala hoje está gravado, fica gravado, né? Mas identificar que aquela informação sua foi dada num determinado período onde tinha um contexto que, dependendo da Exatamente. mudança do tempo que ele, da cronologia, isso já se inverteu, já mudou, Era enfim. atual lá atrás, Era mas atual não lá é mais. atrás, né? E as coisas estão se reinventando. A gente vê moda mudar, voltar e tal. E eu costumo brincar com os meus alunos que a pesquisa é igual moda. As coisas vão ficando fora de moda, né? Vai ficando ultrapassado. Vão Então você ficando. não pode pegar uma coisa muito antiga para falar do hoje, né? A não ser que seja comparativo. Muito bom, Aline. Você acha que faltou alguma coisa para a gente falar? Não, eu Não? queria assim, só que os professores aproveitassem a oportunidade para realmente Uhum. aprender também, junto com os alunos, Aham. né, a sair do formato padrão de, né, professor Formato no padrão. quadro, aluno na cadeira, Aham. né? Então, eu gostaria, assim, de Sair me da colocar até à caixinha, né? disposição, né, para Ai, abrir a legal. cabeça, Legal. se eu puder orientar alguma coisa, se eu puder ajudar, eu estou à disposição, porque eu já trabalho com metodologias ativas, né, na Legal. pós, faço Uhum, cursos, uhum, uhum. né? Então, assim, além dos alunos, eu acho que os professores precisam se reinventar Com e se certeza. readaptar a um novo momento, Com porque certeza, com do jeito certeza. que era, não vai voltar. Não vai. É Eu, o pelo novo menos, normal, acredito né? nisso. Não, é o É novo o novo normal. A gente normal. estava conversando ontem lá no perfil da Feicom, do YouTube, que é uma feira, a maior feira de materiais de construção, né? Uhum, Da América Latina, eu acho. é, E a gente estava falando exatamente do novo normal. Tinha um arquiteto que faz restaurantes e tal, e a gente e tinha uma light design, é isso, né? Que falo é, é então, o que eu sou, lighting isso designer. aí. Então, tinha uma, eu não lembro o nome, Luciana, mas não lembro o sobrenome. Lúcia Guerra. Lu Guerra. Ah, Lu Guerra, você estava lá? Muito bom. E a Lu só gente podia ser tava. ela. Ah, é? Aí, tá Eu vendo? Você assisti sabe um que eu não pedacinho conheço. da live de vocês, E mas realmente a Lu Guerra é um ícone na iluminação. ela dá aula no Instituto Europeu, é todo É, não, ela assim, é. e sabe, uma pessoa tranquilaça e tal, e você vai conversando e vê o conteúdo que ela traz consigo, né? E eu lá no meio Eu a deles. conheço como Lu Guerra. Eu acho que é Luguerra. Luciana, mas eu não Não, é tenho Luguerra certeza. mesmo. É Luguerra mesmo. É isso mesmo. E, e eles estavam, nós estávamos falando exatamente de como a nova construção está acontecendo dentro dessa nova normalidade que a gente está chamando desse novo normal, que a gente não vai voltar para aquilo que a gente deixou, né? Não. E que para a gente voltar
é preciso e é importante que as coisas sejam modificadas. Então, o arquiteto estava falando ele é do 134 Studio, se eu não me engano, que é um estúdio de arquitetura bem famoso também em São Paulo. Faz só restaurante mega, ultra famoso, desses que tem fila e tal, que não vai mais Uhum. poder ter tanta fila. A gente estava falando um monte de coisa, quem quiser depois saber, corre lá no A perfil da Feicom. arquitetura, ela vai começar do zero. É, Ela vai ter que se tá, já reinventar. estão, ele já tem muita coisa já pronta. Eu fiquei assim, ó, de bobeira em Mas você saber, sabe porque por o nosso quê? meio, ele é um dos primeiros a responder. É o primeiro a sentir, mas é o primeiro a responder também. Então, Mas você no sabe por quê? ensino não É pode ser uma coisa que os diferente. alunos não valorizam muito na arquitetura enquanto estão Ah, na faculdade, hum, né? Os cursos de história, teoria. Pô, para que que eu vou estudar a Grécia Antiga? E hum. de repente uma solução para a atualidade Tá lá está nesse atrás. conhecimento histórico. Com certeza, com Então, certeza. Super quem acredito consegue nisso. responder rápido é porque tem um embasamento de conteúdo. As coisas não Ah, surgem do não, nada, não, ninguém consegue né? reinventar a E isso roda os dos eixos. alunos precisam entender. Exatamente. Os alunos precisam aproveitar mais do curso e compreender que se existe aquele conteúdo, é porque em algum momento aquele conteúdo vai ser importante. Ah, mas eu Olha, nunca vou trabalhar com patrimônio. Para que que eu vou saber não história da sabe, arquitetura? gente, ele não sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos na vida O dele, cliente né? chega e pede, olha, eu quero fazer um restaurante, no caso, É. é um restaurante de comida grega, Ia e eu falar quero que exatamente a disso. minha arquitetura tenha Seja um isso. estilo grego. É isso aí. É Ah, o que não, eu acontece não nos estudei restaurantes de história. São Paulo e eles fazem muito isso. Eu acho que com essa frase, né, que você falou agora de que esses alunos, essas pessoas. Quando a gente fala aluno, né, são essas pessoas que precisam se reinventar, que fiquem Todo ligadas mundo. nisso, no conteúdo que recebem. Eu acho que isso é o grande fechamento para a nossa live. Não desperdiçar as oportunidades, né? Se você tem aquele conteúdo Exatamente. ali para você Porque o absorver, aluno, na absorva verdade, todo mundo é aluno. todo mundo é Né? Tem aluno. um aluno que aprende comigo, eu sou aluna de quem eu aprendo, Isso. então todo mundo é É, aluno, é, né? Meu professor é aluno de alguém, ou foi isso aí. aluno de alguém. É. Então, assim, todos somos alunos e todos estamos aprendendo o tempo todo. Isso. E tá mais porque, é claro, que com a tecnologia o conhecimento se espalha, então depende Voa! só de Conhecimento você. voa e é compartilhado e precisa ser compartilhado. Vocês que estão aqui, depois compartilhem a nossa live, os nossos conteúdos, visitem a página da Aline. É muito importante para a gente que a gente tenha o feedback de vocês, de como é que a gente está falando com Com vocês. Vocês certeza. estão nos entendendo bem? Comunicação é aquilo que se entende, não é aquilo que se fala. Você está me entendendo bem? Qual é a dúvida que você tem? Pergunta para mim, manda um E direct se para não mim, entendeu, me fala. manda Me direct fala que eu para te a Aline. ajudo. Deixa, se você está ouvindo essa live depois que ela passou, tá gravada aí, deixa nos comentários. Pessoal que está aqui, vai nos comentários também. A gente agradece muito a presença de cada um. E eu acho que é isso. Não tem mais o que dizer. Queria agradecer, Aline, por estar aqui, Imagina. por dividir esse conhecimento com a gente. E eu vou deixar você se despedir para a gente se despedir do pessoal direitinho. Um beijo, gente. Obrigado. Beijo, Isa. Gente, muito obrigada a todos que assistiram a gente. Obrigada pelo convite, Isa. Show. Até Tchau, a gente. próxima. Até a próxima. Tchau, Semana que gente. vem Até tem mais. mais. Tchau. Tchau.